Então, se você ainda não conhecia esse canal, esse ambiente e tudo mais, isso aqui é o CEP Futebol, Caio Fábio, Emerson Araújo, Pedro Torres, a gente que fala muito de Cruzeiro, né? Nesse espaço aqui a gente fala de futebol geral. O dia que a gente quiser falar de Campeonato Brasileiro, nós vamos falar futebol internacional, o que a gente quiser, tá? O canal tá aqui para isso, para a gente poder abranger um pouco mais, abrir os horizontes aí para as nossas observações de futebol, até porque a gente é nóia, a gente vê jogo demais. Então, o pessoal que está por aí, já chegou? Deixa o like, se inscreve, é sempre importante, ainda mais em início de projeto, tá? Manda para os amigos, para os inimigos, para quem você conhece, fala assim, ó, você gosta de futebol internacional? Ouve esses malucos aí que eles têm alguma coisa a dizer. Fechou? Então, vamos embora, gente. Vamos começar sem muita resenha aí. A ideia é hora do clubismo. Então, cada um aqui vai defender o seu clube, né? Caio Fábio é Barcelona, para quem não tá ligado. Eu sou torcedor do Tottenham, esse time horroroso aqui, mas que tem belas camisas. E Pedro Torres, torcedor do Chelsea, do Chelsea. Cainho, meu amigo, fala pra gente aí, como é que foi a semana do Barcelona? Ah, foi uma boa semana, só que de jogos mais complicados do que o esperado, né? Para quem olha aí para o 3-1 contra o Oviedo e o 4-1 contra o Copenhague, só olhando o placar, acha que foi moleza, mas não foi bem assim. O Barça, na verdade, eu falei 3-1, mas foi 3-0, tá? Contra o Eu Real tô aqui, foi Oviedo. 3-0, pô. Foi 3-0. Mas, enfim, no fim de semana o Barça teve o confronto contra o Lanterna do campeonato e já entrou pressionado, por quê? Porque antes o Real Madrid tinha vencido o Vídea Real lá no estádio de La Cerâmica com 2 de Kylian Mbappé e tomou a liderança, né? Então o Barça entrou pressionado. E aí, contra o Lanterna, por mais que sem o Pedri, e o Pedri é um capítulo importante porque é um cara fundamental para a forma desse time jogar, se imaginava que o Barça fosse passar o carro, e não foi isso. O primeiro tempo do Barça contra o Oviedo foi um primeiro tempo ruim, de poucas chances criadas, de muita bola alçada na área, do time até saindo do seu estilo de jogo. Mas acabou que no segundo tempo, o Oviedo, que tinha feito tudo certinho na primeira etapa, escambou a ter erros defensivos, né? E o Barça se aproveitou muito bem disso. O primeiro erro dentro da área, uma pressão bem feita pelo Yamal, claro, mas aí o defensor acabou pecando mais, o Omo abriu o placar, e aí depois a porteira abriu, né? Porque teve mais um erro, o Rafinha aproveitou muito bem, e aí, mais para frente, o golaço de Lamine Yamal com assistência do Omo ficou um 3-0, um bom segundo tempo do Barcelona, mas no geral se esperava um jogo mais tranquilo. Fato é que a missão foi cumprida, né? O Barça retomou a liderança do Campeonato Espanhol. Mas o grande jogo, o foco realmente estava na quarta-feira, né? Na partida contra o Copenhague, também no Camp Nou. Tanto que Emerson, Pedro, para todo mundo aí que está nos acompanhando, o Flick começa a fazer alguns movimentos no domingo contra o Oviedo, principalmente depois do 2-0, já de preservar alguns jogadores. O Rafinha, por exemplo, acaba sendo sacado. O Yamal, coisa muito rara, acaba sendo sacado também, porque o foco estava na quarta-feira, onde o Barça precisava somente de vencer para entrar no grupo dos 8 melhores da Champions e ir de forma direta às oitavas. E conseguiu isso, mas com drama. O Copenhague abriu o placar logo no início, uma falha do Eric Garcia. O Eric não fez uma boa partida como volante, a dupla de zaga muito alta e espaçada, né, com o Barça e Gerard Martin acabou pecando também, e o Copenhague abriu o marcador. E o Barça teve muita dificuldade para jogar. E mais uma vez isso se explica pela ausência do Pedro, né? Porque por muitas vezes ele é o cara mais cerebral, que dita o ritmo, só que o Barça estava nervoso, afoito, até criou algumas boas oportunidades, teve uma claríssima perdida pelo Lewandowski, teve bola na trave também do Eric Garcia, mas foi um Barça que por muitas vezes teve dificuldade até para finalizar. E aí o engraçado, né? No segundo tempo se esperava que o Marc Casador, que foi o substituto do Pedro no domingo, fosse entrar, mas não foi ele o escolhido, foi outro Marc, foi o Marc Bernal, e que fez a diferença, viu? O Marc Bernal fez com que o Barça fosse um time muito mais coeso, muito mais cerebral, que tivesse mais paciência. E o segundo tempo foi avassalador. O Omo dá um passe fantástico para o Yamal logo no início, para o Lewandowski se redimir e fazer. E aí, naturalmente, o Barça virou a partida. Né? O Barça tem dessa, ele costuma virar jogos com uma certa naturalidade. Não é tão simples como parece, mas esse Barça do Flick faz parecer.
Teve gol do Yamal, teve gol do Rafinha e teve Marcus Rashford de falta, o artilheiro do Barça na Champions, fazendo o 4º gol e sacramentando a goleada. Acabou que o Barça avançou na 5ª colocação, que foi excelente, né? Porque o Barça começa a rodada como o 9º, ele salta para 5º, não só por conta da vitória, mas por tropeços de rivais e também porque faz saldo. Então dá para se dizer que foi uma semana muito boa. Agora, pensando principalmente em Champions, que é a prioridade para a temporada, Barça tem que ser mais consistente no mata-mata, principalmente em grandes confrontos. Mas foi legal, viu, Emerson? Não vou reclamar, não. 3-0, um 4-1, tudo feito, Barça na ponta de La Liga, classificado e bem classificado para o mata-mata da Champions. Acho que está tudo certo. Inclusive, eu criei uma enquete aí, tá? Que é para vocês votarem o seguinte, ó. Qual time dos integrantes do CEP, né? Barcelona, Chelsea ou Tottenham, fará melhor temporada, tá? Assim, cada um tem os seus objetivos, né? Então, qual dos times fará a melhor temporada? Nesse momento está ganhando o seu Barcelona, tá, Cainho? Com 62%, Chelsea 15% e ninguém votou no Tottenham. Eu vou ter que abrir o YouTube com outra conta para ir lá e votar no Tottenham, para eu ser a única pessoa que vai votar no Tottenham e tudo mais. E 25% do pessoal que votou falou: vou torcer contra todos. Que é uma opção também. Você pode estar simplesmente torcendo para todos, contra todos, para rir da nossa cara. Mas assim, sobre o Barcelona, a gente estava até vendo o Caio mandando mensagem, a gente conversando durante a rodada de Champions, e assim, eu falei com o Caio, vai passar tranquilo. Até o Tottenham ganhou do Copenhague, vocês vão golear. Aí vai para o intervalo 1-0. Eu falei, mano, será? Será que o Barcelona vai conseguir essa surpresa? Mas assim, foi uma semana de resultados óbvios, né? 2 vitórias por 3 gols de diferença e jogando contra 2 times bem fracos, tá? O Copenhague, ainda que tenha lá o nosso amigo Robert, né? Mas é um time bem fraco e o Oviedo, né? Que foi o time anterior também, é o Lanterna, né, cara? Então, assim, líder contra o Lanterna tem que passar por cima, né? Ah, não, é isso. Até por conta dessa dificuldade bem branda, digamos assim, nas 2 partidas, eu falei que achei o Barça bem irregular. Eu acho que a grande notícia para o torcedor do Barça nesse momento é ver um Lamine Yamal muito, mas muito próximo do que foi na temporada passada. Voltou a ser aquele cara com desenvoltura, decisivo, que chama a responsabilidade, mais ligado, até em alguns momentos fazendo a pressão sem a bola, uma coisa que o Flick cobra bastante. Então, quando a gente olha para os 2 últimos jogos, teve um aspecto individual do Yamal muito forte. Ele foi o principal jogador nas 2 partidas. Tem outros bons destaques também, como o próprio Dani Olmo, o Rafinha, claro. Mas isso é interessante. Só que eu acho que coletivamente esse Barça tem potencial para funcionar melhor. Mas isso fica condicionado demais pelo Pedri. Eu não me canso de falar isso, tá? O Yamal é o mais talentoso, o Rafinha é o cara que mais se entrega e que geralmente é o mais decisivo, mas o cara mais importante para esse Barça funcionar como um todo é o Pedri. E aí, geralmente, quando ele não tá em campo, o time alterna, até mesmo contra equipes frágeis. Então fica um alerta para a sequência da temporada. Não só para a Champions, mas para as outras competições. Se o Barça quiser ser campeão, quiser conquistar grandes coisas, ele precisa ser mais constante, precisa ser mais sólido. Até eu tô vendo a mensagem aqui, o do Jones, falando que a defesa do Barcelona é uma mãe, e falou que o Pedro e o De Jong fazem muita falta. É o ponto para explorar deles, Pedrão, aí, para a gente fazer o Caio Fábio chorar nos confrontos de Champions League? Eu acho que sim. Eu acho que é o ponto que o Barcelona ainda deixa a desejar, né? Acho que ofensivamente ninguém precisa de falar da qualidade e principalmente do repertório, né? Quem acompanha os trabalhos do Flick sabe que assim ele costuma montar ataques que são avassaladores. Os ataques do Hans Flick têm muito repertório, chega em último terço de várias formas, seja com ataque trabalhado, seja com ataque direto, tem construção por fora, tem construção por dentro. É um time que tem ali um leque absurdo de opções para poder chegar no setor ofensivo e definir jogadas, né? E aí, quando você olha para atletas que o Barcelona tem à disposição para definir jogadas, Lamine Yamal, Rafinha, o próprio Pedri chegando, acho que tem conseguido potencializar o Ferran Torres, que não é aquele cara que salta aos olhos de todo mundo, mas que consegue ali marcar os seus gols.
mas o sistema defensivo, e não acho nem o sistema defensivo é um problema do Flick, porque a gente já viu o Flick montar defesas interessantes, mas é porque o Barcelona, e aí muito por conta do Hans Flick, ele aposta muito naquela ideia de uma linha mais alta, de linha de impedimento, e quando isso funciona 100%, é top, é uma aula e o adversário deve ficar assim, pé da vida. Mas quando não funciona, quando você comete os erros, a gente sabe o quão é perigoso. Mas acho que o ponto que me chama mais atenção, e eu até tinha visto essa postagem do Caio nas redes sociais, é a capacidade que esse Barcelona desenvolveu para virar a partida. Acho que isso, para mim, é o mais assustador. Assim. A gente fala muito no futebol sobre ter resiliência, e o Barcelona tem a qualidade técnica dos seus atletas, claro, mas acho que esse mental forte também para, beleza, a partida tá para um rumo ruim, a gente vai fazer um esforço aqui e vai virar. É óbvio que nem sempre isso vai dar certo, mas dificilmente você não vai ver o Barcelona tentando. Você dificilmente vai ver um Barcelona entregue, que tomou ali 2 gols e tipo, beleza, galera, aqui já foi. Eu lembro do confronto contra o Chelsea, mesmo com um jogador a menos, em um dado momento o Barcelona tentou construir, tentou chegar na defesa do Chelsea. A partir do momento que o Chelsea ali meio que dá um golpe de misericórdia, aí também você acaba se preservando, né? Uma questão também de juízo. Pô, a gente tentou, a gente está com um a menos, o placar já está muito adverso, a gente não pode abrir demais porque a gente sabe que saldo de gol vai contar lá na frente. Então é um jogo que a gente aceita por aqui, vamos só tentar limitar as ações do adversário, mas é um Barcelona aí com o Caio falou, né? Claro que a ausência do Pedro pesa muito e pode acontecer lá na frente, mas é um Barcelona que tem ideias muito interessantes e principalmente atletas muito interessantes, com uma capacidade de conseguir levar o time até coisas grandes nessa temporada. Boa. E assim, é o momento da gente falar do quarto melhor time do futebol europeu? Vamos falar do quarto colocado da Champions League, o horroroso time do Tottenham, que por assim, não tem como explicar. O Tottenham ficou como quarta melhor campanha da primeira fase aí de Champions League. Na verdade, tem uma explicação, tá? Se você somar todos os times que jogaram a Champions League, os 8 adversários do Tottenham, eles são tipo os piores ali, sabe? Se você somar, dos 8 classificados, é o que fez campanha contra adversários mais fracos. Então isso explica, tá? Por que o Tottenham conseguiu essa classificação. Mas para um time que normalmente está acostumado a frustrar todas as expectativas da torcida, é uma surpresa, tá? O Tottenham que jogou no final de semana contra o Burnley, da zona de rebaixamento, time fraco, jogo fora de casa, ficou num empate por 2-2. E o Tottenham é um time muito engraçado, porque no dia que ele tá jogando bem, ele não ganha. E no dia que as coisas estão um lixo, às vezes ele vai lá e surpreende. Então, o jogo contra o Burnley, por exemplo, estava assim, o Tottenham dominando, Odobert, o Wilson Odobert, que eu chamo carinhosamente de Odobertinho Gaúcho, o Odobert estava passando, assim, ele que jogou no Burnley, a lei do ex faz mágica, né? Ele estava passando dos caras, driblando, criando jogada, finalizando, bola na trave, goleiro pegando. O Dubravka, goleiro do Burnley, foi melhor em campo, assim, fez várias defesas. Aí o Tottenham vai lá e consegue abrir o placar, um gol do Van de Ven. É impressionante como os zagueiros do Tottenham fazem gols e os atacantes normalmente não, tá? Mas Romero e Van de Ven são dos artilheiros do time, assim, e o Van de Ven faz o 1-0 para o Tottenham, que é um baita zagueiro, e eu sei que o Barcelona quer. Vai ficar sem, vocês não têm dinheiro, pobres, tá? Pobres. Não vem com essa não, pobres. Você vai ver se ele não vai forçar a saída, aguarde. Eu acho que isso pode se voltar contra mim. Mas enfim, o Van de Ven abriu o placar ali, golzinho de bola vadia, sobrou na área ali, ele bateu de canhota no canto. E aí o que o Tottenham fez? Falou assim, muito fácil, né? Por que não fuder o jogo? E aí foi lá uma jogada pelo lado direito, cruzamento na área, todos os zagueiros do Tottenham acharam uma boa ideia não ir na bola, eles falaram assim, vamos ficar aqui todo mundo fazendo uma linha na área aqui. E aí o Tuanzebe, que jogou até no Manchester United, que é um bom zagueiro, o Tuanzebe saiu sozinho na cara do gol, completou para o gol vazio. Aí eu falo, beleza, legal, parabéns, tomou o empate. E aí no segundo tempo, o Tottenham poderia muito bem ter tomado a virada, tá? O Broia, que o Pedrão conhece bem, centroavante, que passou pelo Chelsea, não deixou saudade não, né, Pedro? Nenhuma. Seu ingrato. Pesadão, ele teve ali 2 chances na cara, assim, e perdeu. O Vicário, goleiro do Tottenham, até fez boas defesas. E aí, a hora que
parecia que, não, agora o Tottenham melhorou no jogo. Ele foi lá e tomou um gol do Foster, que tinha entrado, inclusive, na vaga do Broja, centroavante. Chutou uma vez, o Vicário defendeu com o pé no rebote, ele fez o gol. Aí o Tottenham toma uns gols, assim, é zagueiro embolando na bola, caindo dentro do gol, é gol contra. E o coitado do Dodi entrando aí, ele mais a bola para dentro do gol, uma cena lamentável. E aí, 2-1, hora que parecia que ia pro saco, aí o maluco do técnico do Tottenham foi lá, tirou o zagueiro, tirou o Danço, bota todo mundo, aí vai o Romero para a área e outro zagueiro marcou, tá? O Cuti Romero fez, né, que é o zagueiro da seleção argentina, jogador mais conhecido, fez de cabeça, inclusive ele marcou por 3 jogos seguidos, tá? Foram 3 jogos seguidos do Tottenham com gol de Romero, e empatou ali na reta final, 2-2, ficou assim, e o Tottenham tá naquela parte de baixo ali de times que eles têm mais chance de ser rebaixados do que de conseguir vaga em competição europeia. Então, assim, a temporada do Tottenham, mais uma vez, ela é muito fraca e contrasta com a boa campanha na Champions, que não tem muita explicação, né? Nessa última rodada, o Tottenham foi jogar contra o Frankfurt, na Alemanha, um adversário que traz boas lembranças, porque a temporada passada o Frankfurt foi adversário do Tottenham nas quartas da Europa League, tinha até o Ekitike, né? Atualmente no Liverpool lá e tudo mais, e o Tottenham tirou o Frankfurt ganhando na Alemanha e ganhou de novo dessa vez 2-0. Primeiro tempo que tem um gol do Xavi Simons com 2 minutos, mal anulado, arbitragem canalha, mas enfim, o zagueirão trombou lá, caiu, gente. Pelo amor de Deus, segue o jogo, tá? No Brasil eu entenderia a anulação, na Europa eu achei palhaçada. Mas enfim, seguiu o jogo. Tottenham muito melhor, controlando, tendo a bola e não sabendo o que fazer com ela, que é um clássico desse time. Quase tomou um gol no final do primeiro tempo, o atacante saiu na cara do gol, estou no travessão. E aí, na segunda etapa, no comecinho, Kolo Muani conseguiu abrir o placar para o Tottenham, inclusive assistência de Romero. O Romero, quando não faz gol, ele dá assistência, bola cruzada, ele ajeitou de cabeça e o Kolo Muani fez o gol. Curiosidade, Kolo Muani um dia antes tinha feito o quê? Batido o carro. Exatamente. Randall Kolo Muani, o pneu do carro estourou. Eu vi uma foto dele, o Caramujo, do acidente, assim, ele com uma cara. Aí o maluco falou: irmão, o Kolo Muani deve odiar a Inglaterra. Ele deve odiar a Inglaterra, porque o que ele tá vivendo é assustador. Desde Napoleão, um francês não odeia tanto a Inglaterra. É monstro essa frase, tá? Mas assim, o Kolo Muani que não vingou, gente. Ele jogou muita bola na Juventus, teve bons momentos no próprio Frankfurt, né? Que foi lei do ex, né? Isso que eu ia falar. Lei do ex funcionando. Funcionou. E aí ele meteu o golzinho de 1-0, o Tottenham conseguiu fazer o segundo gol ali na reta final para dar aquela paz, e aí tivemos outras questões como 14 desfalques nesse jogo, tá? O Tottenham tinha mais jogadores fora, né, da lista de 25 da Champions, tinha mais gente fora do que gente disponível para jogar, então teve garotos ali completando, até o Byfield que entrou no segundo tempo ali para dar uma completada na reta final. É um Tottenham esfacelado, assim, o time esquisito, sabe? O Gallagher chegou, né, ali pro meio campo, é uma boa opção, o Papsar voltou da seleção aí, mas é um time muito estranho, tá? É um time completamente disfuncional, que é uma grande surpresa ter ficado em 4º lugar na Champions League, mas classificou e já garante uma vaga nas oitavas, né? Inclusive eu estava vendo que os times que garantiram essa vaga direta aí é mais de 40 milhões de euros, hein? Papo de 43 milhões de euros por essa classificação. Então, é meio que vender um jogador, né? Tipo assim, você conseguiu uma baita grana, a Champions League vale muito, e vamos ver o que vem aí pela frente. Não tenho nenhuma expectativa de título ou qualquer coisa do tipo. Eu tô pensando, no caso da Inglaterra, eles falam de 40 pontos, né? 40 pontos não cai na Premier League. Eu tô pensando em uns 45 pontos ali, ó, meio de tabela ali, já tá filé, e vai até onde desce, se puder passar para umas quartas, semifinal de Champions League, já tá lindo. Você sabe o que pode acontecer nas quartas, Emerson? O que pode acontecer, Caio Fábio? Poderemos ter um Tottenham e Barcelona, hein? E você tá doido por isso, né, Caio Fábio? Será que vai ter react no CEP Futebol? Se esse evento ocorrer? Nossa Senhora. Dá pra pensar, hein? Ter Caio Fábio como adversário não é bom, viu, gente? Pelo histórico que a gente tem de vídeos, figurinhas e tudo mais, o cara perde a linha total na comemoração. Vocês não conhecem o verdadeiro Caio Fábio, vocês não conhecem. Vai ser legal pra turma. Do bairro dele conhece. Vai ser legal pra turma saber de um lado meu quando os atleticanos não devem gostar, não.
Monstro demais. Ô, Pedrão, a gente falou aqui do Barcelona que foi tranquilo, né? 4-1. O Tottenham também que jogou contra um time mais fraco, mas a da classificação do Chelsea já foi com emoção. Ah, total. Assim, primeiro para começar falando da semana do Chelsea, né? O Chelsea foi até a casa do Crystal Palace para poder encarar o Palace. O Palace não vive um bom momento, né? Inclusive o Palace não vence há 10 jogos. E aí tinha-se aquela sensação, né? O que o Chelsea vai fazer naquele jogo? O Chelsea venceu o Brentford, venceu o Paphos. Foram 2 vitórias sem sofrer gols, mas não foram vitórias que o Chelsea convenceu. E aí ficava todo mundo esperando. E aí, vai ter algum jogo que o time do Rossenu vai conseguir convencer? E aí a gente ficou nessa expectativa, acho que todo mundo que acompanha o Chelsea. Não foi um jogo ruim do Chelsea contra o Crystal Palace, mas também não foi nada assim, onde fala, nossa, o Chelsea dominou, né? No primeiro tempo, as duas equipes ali, apesar do gol do Chelsea marcado pelo Estevão, um baita gol, o Chelsea dividiu número de chutes, posse de bola ficou bem parelha entre as duas equipes. E aí, na segunda etapa, que eu acho que o Chelsea consegue dominar um pouco mais. O Chelsea marca com o João Pedro e um belo passe do Estevão, né? O Estevão que foi titular. E aí, ali já meio que caminhando para metade, para o final, tem um pênalti, um gol de pênalti do Enzo Fernandes. Aos 72 minutos, se eu não me engano, o Crystal Palace tem um jogador expulso e o Chelsea ainda consegue sofrer um gol, né? Para também não deixar assim as coisas parecerem boas demais. O Chelsea acaba sofrendo um gol e aí vence por 3-1. O confronto que todo mundo esperava e tinha-se essa expectativa era o jogo contra a Napoli, porque era um confronto direto, era um jogo que valia muito para o Chelsea no que diz respeito à classificação. E começou até muito bem, né, caramba? O Chelsea faz 1-0, o gol de pênalti do Enzo Fernandes. Aí parecia que seria talvez um cenário tranquilo. O Chelsea toma a virada, o Chelsea sofre o 2-1. E aí já começa, né? O Chelsea vai ali para o playoff, não vai conseguir reverter, já tá toda aquela pressão. Cole Palmer entra em ação e aí uma participação muito especial do João Pedro, né? O João Pedro marca 2 gols. O primeiro dos gols que ele marca, a gente estava até discutindo aqui, um baita golaço, assim, um gesto técnico absurdo para poder finalizar de fora da área, uma baita finalização. Acho que a torcida vinha cobrando isso do João, porque em alguns jogos ele não finalizava no gol, ficou ali naquele momento com o Maresca. O João é 10, o João é 9, e aí ele não era nada, né? Ele não era nem o 10 e nem o 9. Acho que o Rossenu passou a ver ele muito mais como esse 9, entendendo que ele não é aquele 9 de ficar trombando com os outros e tal. E aí, inclusive, até uma situação legal, o Rossenu chegou a falar na entrevista pós-jogo que conversou com ele, né? Que ele já deve estar até, o João Pedro já deve estar até cansado de ir até o escritório do treinador, mas que essas conversas elas surtiram um efeito. Inclusive, o João falou sobre isso também, sobre essa parte do Rossenu de conversar mais individualmente com os atletas. Acho que em algum momento isso para o Chelsea é muito mais importante do que para as outras equipes, porque o Chelsea é um clube muito jovem, é um núcleo muito jovem, né? Os jogadores experientes do Chelsea são jovens, Enzo Fernandes, Reece James, o próprio João Pedro, Fofana, então são jogadores jovens com idade ali de 24, no máximo 25 anos, mas que já são os que carregam mais bagagem nesse time. E aí o Chelsea consegue, o Emerson, o Caio, essa vitória. Então acho que foi uma semana de boa assim, para o Chelsea, né? Porque vence o Crystal Palace, vence a Napoli, consegue se classificar. E agora ver como esse time vai seguir se desenvolvendo com o novo treinador. Para mim, uma coisa ainda falando sobre João Pedro e treinador que chama muita atenção é que desde dezembro o João Pedro não marcava 2 gols, assim, marcava em 2 jogos seguidos, na verdade, né? Ele marcou lá atrás contra Newcastle e Aston Villa, e aí o tempo passou, ele teve algumas participações em gol ali isoladas, e ele volta a ter uma sequência de 2 jogos marcando com a camisa do Chelsea. Marcou contra o Crystal Palace, marcou 2 gols contra a equipe da Napoli. Acho que é um caminho muito importante. Cole Palmer voltando a participar de gol ali com assistência, se eu não me engano. A última assistência do Palmer tinha sido para o próprio João Pedro contra o Paris Saint-Germain lá na Copa do Mundo de Clubes. Lembrando que o Palmer sofreu com lesão, ficou de fora. Então é legal também que o Chelsea consiga. Eu acho que o sucesso do Chelsea passa muito por integrar mais o Estevão ao time, o que está acontecendo agora. O Estevão está tendo mais minutos, fez um bom jogo. Ter o Cole Palmer próximo do seu 100%, eu acho muito difícil ter ele 100%. Acho que quem não acompanha o Chelsea não sabe.
ele vem sofrendo com um problema na região da virilha. Ele provavelmente não vai operar, porque uma operação significaria ficar de fora da Copa do Mundo. Então, acho que ele não vai fazer isso, demais. ele vai tentar. Ele vai ter. ele tem que controlar essa parte aí, talvez. Mas assim, ô Emerson, e recuperar o João Pedro, cara. Acho que recuperar o João é muito importante. Voltar a ter um João Pedro que participe de gol, que finalize mais. Só que uma notícia para mim que ainda me incomoda no Chelsea é a alta minutagem que o Pedro Neto segue recebendo. Para mim é um atleta que não entrega nada. Tem um lance dele assim pitoresco contra o Crystal Palace, que ele é uma jogada parecida com que saiu o gol do Estevão. Ele vem carregando a bola desde o campo do Chelsea, ninguém marcando ele, assim, praticamente. Ele tem vantagem e ele consegue levar a bola praticamente de uma linha de fundo a outra, porque a bola sai, ele não tem a tranquilidade, talvez, de pausar, de fazer um passe. Então, acho que em algum momento o Chelsea vai precisar de fazer essa movimentação, de parar de dar muitos minutos para ele e tentar trabalhar mais o Gittens, tentar trabalhar mais o próprio Estevão. O Garnacho é um cara que até acho que pode render mais do que o Pedro Neto, mas é um atleta para mim comum também, é um cara muito circunstancial, de atacar espaço, de conduzir para o espaço, mas não tem um bom 1 contra 1, não tem boa finalização, não é bom em tomada de decisão, é um atacante para mim bem incompleto, a verdade é essa, o Garnacho é um cara muito incompleto, mas é uma sequência legal do Chelsea, e vamos ver, né, tem o West Ham no fim de semana, o West Ham está esboçando aí uma recuperada, mas o Chelsea vai jogar em casa, né? É um clássico e eu torço para que o Chelsea possa aí conseguir mais uma vitória e dar sequência, porque depois do West Ham, o Chelsea tem a volta da Copa da Inglaterra, né? Contra o Arsenal, lá na casa do Arsenal. O Chelsea, lembrando, perdeu em Stamford Bridge por 3-2, então precisa aí de remontar o placar para poder classificar. Inclusive, só para deixar claro, nós estamos mal acompanhados aqui, tô zoando, tá? Mas o Alexandre Matia, o Arsenal é gigantesco. O Leandro Lima, bora Arsenal. Daqui a pouco a gente vai falar de Premier League e, claro, e de Champions League, vai falar do Arsenal também, que lidera as duas competições, tá? E, meus amigos, só para fechar, então, essa primeira parte aqui do programa, hein? Palpites, Cainho. Barcelona, nesse final de semana, tem um jogo aí contra o Elche, em Elche. Quanto que vai ficar? Quem vai meter gol? 3-1 para o Barcelona, mais uma virada. Gols de Lamine Yamal e Rafinha, 2 vezes. Que isso, hein? Que isso. Já é bom que a gente já fica de olho nas bets aí. Pedrão, qual que vai ser a boa do Chelsea nesse final de semana contra o West Ham que você citou aí? É um mini clássico londrino. Eu vou fechar com um 2-0 aí. Tem que falar os autores dos gols, né? Se quiser, manda bala. É bom também. Vou apostar numa sequência positiva aí do João Pedro, mais um gol para ele e Enzo Fernandes. Enzo danado. O Tottenham, por sua vez, meus amigos, ele vai jogar contra o Manchester City, tá? E normalmente isso significa que vai tomar, né? Porque sim, o Manchester City é muito melhor que o Tottenham, mas quando você junta os fatores, Guardiola odeia o Tottenham, e nos últimos anos o Tottenham tem vencido o City do Guardiola com alguma frequência. E o fato do Guardiola, né, do City, ser o principal perseguidor do Arsenal, me faz pensar que o Tottenham vai dar um jeito de não perder esse jogo, mas também não vai ganhar, entendeu? Porque ele não resolve o problema dele e ele ainda atrapalha, ele ainda ajuda o seu rival. É uma coisa que o Tottenham faz com muita frequência. Então eu chutaria 1-1, tá? Do City. Gol do City, você fecha o olho e vai no Haaland, né? E dane-se. E o Tottenham eu acho que marca aí um golzinho com Cuti Romero, o nosso artilheiro aí, que joga na defesa.